Saudações metaleiros, você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do heavy metal. O meu nome é Kilton Fernandes e hoje nós vamos falar sobre Exodus, né? O Scott Ian, que é do Anthrax, disse que o Bonded by Blood do Exodus é o melhor disco de estreia, é o melhor disco de thrash da estreia, né? O melhor disco de estreia do Trash, hoje que é dia 11 de maio de 2021 e há 3 anos era lançado o Hellbound do Iron Angel. E você está inclusive escutando aqui na nossa trilha sonora de hoje. Yuri Brawler, se você puder recomendar aí um episódio do MongeCast para o pessoal ouvir, qual seria ele? Rapaz, um episódio do MongeCast. Eu vou indicar um episódio recente que eu me orgulhei muito de ter feito, que foi com o Paulo James da Acústicos e Valvulados. Esse foi pro Rock no Pinheiro, né? Mas tá no feed do MongeCast. E esse episódio eu tive a oportunidade de entrevistar para falar sobre os 30 anos da Acústicos e Valvulados, que é uma banda gigante do Rio Grande do Sul. Então é uma entrevista que eu me orgulho muito de ter feito. Então procurem Rock no Pinheiro, Paulo James, Acústicos e Valvulados. Olha aí, cara. Muito bom, muito bom. Eu não escutei esse episódio, preciso escutar esse episódio aí, muito bom. Muito legal, vamos dar uma olhada lá no Rock do Pinheiro, pô. No Mongecast que tá lá no feed do Rock no Pinheiro. É isso mesmo? Eu não entendi, peraí. O episódio tá no feed do Rock do Pinheiro ou tá no feed do Mongecast e do Rock do Pinheiro? Não Tá no entendi. feed do MongeCast, porque assim, eu unifiquei todos os feeds no MongeCast, porque é do principal podcast, tipo, a galera ela tava muito perdida e tal, então eu resolvi, não, vou botar todo mundo no feed do MongeCast, e daí eu recomendo, daí eu sempre falo, né, nos programas, tanto o programa de rádio e tal, eu aviso que tá tudo no feed do MongeCast, que é onde a galera mais vai procurar, né. Ah, olha aí, muito bom, fico muito feliz. E tá certo, tem que procurar em um lugar só. É melhor pro seu Search Engine Optimization e pra tudo isso. E o Scott Ian, que é lá do Anthrax, ele fez uma declaração muito perigosa, né? Segundo as próprias palavras do Scott Ian, ele falou assim, ó. Ele falou, pô, eu não gosto do Big Four. Eu acho que o Big Four tá faltando uma grande banda. Big Four é Metallica, Anthrax, Megadeth e Slayer. Ele falou que se não colocar o Exodus nessa equação, cara, não funciona. Por quê? E ele justificou que o Exodus tinha que entrar lá no nosso querido Big Four, eles estão então no Big Five, porque, na opinião dele, o Bonded by Blood do Exodus é o maior disco de thrash metal de estreia da história, cara. E isso é perigoso falar, porque você vai falar de thrash metal e falar que algum disco é maior do que o Metallica, a treta é grande, cara. A treta é muito grande. Se entrar no grupo e falar Metallica, o que acontece, Yuri Brown? O povo vai ver você reclamando da fase recente do Metallica. Recente. Tudo bem. Ok, justo, mas olha só, Yuri. O último álbum bom do Metallica, indiscutivelmente bom, é de 91, cara. A gente tá falando de 30 anos, cara. 30 anos. E não é fase recente. 30 anos, cara? Cara, eu vou discordar de ti. Que Eu tinha, surpresa. eu tinha até que procurar aqui, porque eu tenho Hardware to Self-Destruct e esse álbum é maravilhoso. Cortou pra mim, qual que é o álbum? É Hardware to Self-Destruct. Ah, minha nossa. Yuri, me dá um abraço aqui, me dá um abraço aqui. Cara, não, que isso, cara. É bom, Por pô. favor. Bom pra caramba, Não, é um velho. disco reciclado. Mas, É um disco. É um disco recicladíssimo. O Kirk Hammett falou que na gravação desse disco que ele tinha esquecido como fazer riff, cara. cara, até aí, tipo, o AC/DC se recicla a cada álbum e nem por isso deixa de fazer álbum bom. O último álbum do AC/DC Eu ficou bom pra concordo, você tem caramba. razão. Eu concordo, você tem razão, mas o AC/DC é isso. O AC/DC é uma banda que tem a mesma identidade e cada álbum eles esticam essa margem da identidade deles até quase mudar, mas não muda. E eu acho ótimo isso. Eu sou fã? Não sou, mas eu acho ótimo. Metallica não. Metallica, eles foram até 91 deuses do heavy metal. Assim, eles não foram bons, cara. Foram deuses. Quando os caras são deuses mesmo, você precisa subir a barra, né? Mas é isso, é isso que acontece. É mais ou menos isso que a gente Pode vai ficar continuar aí. discutindo. A Até, gente pode continuar. até porque eu acho que, tipo assim,
ok, a régua é alta pro Metallica, é alta pro Metallica, mas a gente, se você pega o álbum Hardware to Self-Destruct, você considera ele por ele só, é um excelente álbum, é um ótimo álbum que o Metallica fez e, pô, eu toco muita música desse álbum, inclusive no Rock no Pinheiro, fica a merchan já embutido. É, e a galera curte pra Tá caramba. certo? Não, ótimo, você falou as palavras mágicas. A galera curte pra caramba. Tá perfeito, cara. Não tem problema. O pessoal curte pra caramba não significa que é bom. Realmente essa discussão não vai terminar. É, a gente não vai terminar, mas eu defendo aqui Mas que é o um álbum bom. ponto é que. O ponto é que é muito complicado o Scott Ian falar isso, porque álbuns de estreia, aí a gente tem. Eu peguei aqui dois, três álbuns de estreia que eu acho que são melhores, cara. Na minha humilde opinião, tá? Então eu acredito aí que o Killing is My Business and Business is God do Megadeth é um álbum muito poderoso e veio de uma época muito onde a gente não esperava um álbum tão poderoso assim, cara. Entendeu? Então acho que isso é um ponto positivo. Show No Mercy do Slayer é um disco que mudou uma geração, meu. Assim, eu vou fazer aqui uma pequena descrição da capa do disco, cara, do Show No Mercy, né, cara? Esse disco, Yuri, foi em 83, o auge do conservadorismo americano, né? E aí, Doutrina Truman, né? E aí me vem o nosso querido Slayer e me coloca um pentagrama invertido na capa. Atrás desse pentagrama, Slayer como se fosse rasgado na pele. E na frente desse pentagrama, um monstro segurando uma espada de dois gumes com a cabeça de bode. E o disco Show No Mercy. Acho que eles queriam impressionar um pouco quem tentava ver na capa do disco, cara. Dentro desse disco você tem hinos do Slayer como Evil Has No Boundaries, The Antichrist e Black Magic, cara. Que é algo impressionante. Então, assim, cara, eu concordo que o Exodus tem um excelente álbum de estreia, mas eu acho que o Slayer tem. Eu sou mais o Show No Mercy do Slayer. Acho que você vai discordar e tá tudo bem, não tem problema. É, tipo, o que pega aqui é que o Big Four, muitas vezes ele é questionado, né? Mas quando você pega o contexto geral das bandas, o contexto de tradição, de grandeza, disso, daquilo e tal, faz sentido esse Big Four. Mas tem muitas bandas, por exemplo, que já entrariam nesse bolo. Testament, por exemplo, o Sepultura, fase ali se você vai pegar a fase do Max Cavaleira, é um pouco acima, né, do Derek Green, claro, mas a fase Max Cavaleira também é genial ali, principalmente aquela tríade clássica. Então, meu, eu acho que o que pega aqui é você botar o Êxodos como Big Five. E por que exatamente o Êxodos e não outras bandas que são tão ou mais grandes Aí eu quanto? vou concordar com você, sabe o que eu vou Mais concordar com grandes é você, porque ótimo eu mesmo. amo. Eu vou concordar com. Você tá no Mental Mantra, tem que falar português bem como eu falo. O que acontece é que eu concordo com você nesse ponto, que eu acho que o Exodus é uma banda incrível, eu sou muito fã do Exodus, mas eu acho que o Testament tinha que estar no Big Four. Não, Exodus, por exemplo. Eu acho que o Testament tem mais calibre pra estar lá no Big Four do que o Exodus, por exemplo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente terminar o episódio pra você, uma pergunta bem honesta. A gente tá falando de estreias, discos de estreias. O que uma banda tem que trazer num disco de estreia, na sua opinião, Yuri, pra ser uma banda que. Um disco de sucesso. O cara fez um disco de estreia e esse disco fala: puta, esse disco aqui pode ser considerado um bom álbum de estreia. O que tem que trazer? Então, é que geralmente o disco de estreia ele tem que ser um dos dois. Ou é aquela entrada matadora da banda, aquela banda vai chegar, ó, a gente vai fazer isso daqui, isso é a nossa banda, você que vai ouvir isso, essa é a nossa Bíblia, e a nossa Bíblia tá nesse primeiro álbum. Ou é um álbum de apresentação que você vai chegar, ó, a gente tá com essa banda aqui, a partir daqui a gente vai evoluir. Então, esse álbum aqui é uma introdução à nossa banda.
Então depende muito da proposta. Geralmente, né, uma banda para fazer um sucessaço, ela tem que chegar. Tipo, isso daqui é a nossa Bíblia. Então, é assim: você tem que chegar, apresentar tudo que a tua banda pode dar, você tem que apresentar tudo aquilo que a tua banda. Tudo aquilo que a tua banda ela tem a apresentar, todas as inovações que ela pode apresentar, tudo ali, e é claro, né, cair no gosto da galera. Então, eu acho que é basicamente isso que compõe o primeiro álbum Matador ali. Mas aí eu acho que tem um ponto que a gente Eu concordo com o que você falou absolutamente. Só tem, falta, eu fiz um checklist aqui, você passou todos os checklists, faltou uma palavra. É, E aí eu acho que é isso que gera todas as nossas discordâncias, Yuri. é, Eu acho que é esse ponto que você não trouxe, cara. Eu acho que a banda, você tem toda razão, ela tem que trazer a proposta, por que ela veio, ela tem que mostrar, olha, você tem que escutar o meu som. Como você falou mesmo, eu faço esse som, por que você tem que escutar minha banda e não outra banda? Então, se tem uma chance de pegar essa atenção, eu acho que tem que fazer isso bem. Concordo absolutamente, mas eu acho que tem um ponto a mais. A banda tem que se entender a banda tem que se enxergar dentro do estilo que ela tá fazendo, na minha opinião. Tem que se enxergar dentro do estilo que ela tá fazendo e é, se posicionar dentro desse estilo. Eu acho que, assim, por exemplo, eu vou fazer uma banda, eu tenho uma banda de Doom Metal. De Doom Metal americano, tá? Doom Metal inglês, pra ficar fácil. Então, uma banda de Doom Metal inglês. Do metal inglês você tem vários exemplos. Vamos pegar dois bem clássicos. A gente pega o Black Sabbath, que começou com tudo, a gente pega o My Dying Bride, que é um Death Doom atual. Então, primeiro, a banda tem que entender o que eu sou dentro do Doom Metal e pra onde que eu vou. Eu vou pro lado do Black Sabbath, eu vou fazer um novo Black Sabbath. Eu vou pro lado do My Dying Bride, eu vou fazer um novo My Dying Bride. Ou não vou fazer nada disso, eu quero fazer algo novo. E eu acho que é isso. Tudo que você falou, eu concordo absolutamente. Acho que não tem um melhor que o outro, acho que é tudo do mesmo peso, mas tem essa questão de você se enxergar dentro do seu gênero e levar esse gênero para algum lugar que faz a diferença. E acho que é isso que a gente diverte tanto, porque eu acho que gênero não é tão importante para você, certo? porque assim, se a gente, se toda banda se apegasse num gênero para fazer isso, sinceramente o Black Sabbath não ia ter sido criado, porque o Black Sabbath ele apresentou uma inovação em relação a tudo que tinha sido feito antes. Então, tipo, por exemplo, antes do Black Sabbath, o povo mais perto do metal que tinha era o The Who. Então, o Black Sabbath chegou ao seguinte: tudo isso daqui que está sendo feito agora, a gente vai fazer totalmente diferente. Por isso que eu acho que se apegar gênero ali para avaliar uma banda, eu acho que é meio pequeno nisso, porque eu acho que, ok, tipo, você pode até ter uma ideia, tipo, a pessoa fala, eu faço isso daqui. A partir desse rótulo, você tem uma ideia do que a banda vai fazer. Mas se ela sair algo diferente disso, eu entendo os motivos para ela sair disso, por exemplo. E você já é mais purista em relação a isso, pelo que eu noto. Não, mas Não, mas eu entendo que a banda pode sair do estilo. Eu acho, vou usar o mesmo exemplo. A banda do Kilton vai fazer do metal em inglês. Ah, não, eu não quero olhar pro Black Sabbath, eu quero olhar pro My Dying Bride. Eu vou fazer um som mais próximo do My Dying Bride. Eu vou trazer uma coisa mais gótica. Eu vou trazer uma coisa até com um pouco mais de força em alguns momentos, porque eu não quero flertar com Death Doom. Depois de 3 álbuns, não. Eu quero voltar para as raízes. Eu acho que o Doom Metal tá muito distorcido. Eu acho que o Doom Metal britânico tá numa fase muito moderna. Eu acho que a gente tá esquecendo as raízes e eu vou fazer um som mais próximo do Black Sabbath. Eu acho que se a banda entende onde ela tá naquele som e naquele gênero, aquela escola. Isso é uma palavra que eu acho que eu nunca falei com você, acho que você vai odiar ouvir. Escolas diferentes do heavy metal. Tem a escola do power metal alemão, tem a escola do doom metal inglês, tem a escola do melódico, power metal melódico brasileiro. E eu acho que esse episódio está aqui pra gente se apaziguar, Yuri, porque eu acho que é isso que a gente diverge, porque a gente não concorda com gêneros, então ok. Sim, mas é que assim, é que a gente. É que assim, você para muito pra pensar no gênero e tal, mas muitas Muito, vezes. muito mesmo, muito mesmo. Mas muitas vezes a banda, quando ela tá lá criando o som, ela não quer saber se ela vai fazer, se vai soar do metal, se ela vai soar Isso é um isso, se crime vai. pra mim, cara. Mas, cara, a pessoa não quer saber, ela quer fazer um som que fique bom pra elas. Tipo, não é. Ah, nós vamos fazer metal, nós vamos fazer isso. E o Linkin Park, que a gente falou no episódio passado, que. O Linkin Park ele misturou rap com metal. Onde que isso ia caber antes do Linkin Park?
Então, é meio pequeno se apegar ao gênero, porque a banda não tá pensando nisso na hora de fazer um som. Então, essa discussão vai longe, mas eu não vou parar. Vamos lá, porque o podcast é pra isso mesmo. O que acontece? Você usou um excelente exemplo do Linkin Park. Então, o Linkin Park, a gente tá falando de grandes escolas, o Linkin Park é um dos membros da grande escola do New Metal americano mesmo. Quando tá falando de grandes escolas, não é sempre uma banda. Tem que ser pelo menos 3 bandas. A gente pode colocar o Korn, o Linkin Park e o System of a Down. E aí essas 3 bandas vão estar dentro do mesmo estilo, com vertentes levemente diferentes, criando ali todo um universo que pode estar dentro daquele gênero. O Linkin Park, eles, assim como o Korn, como você vai dar, mas especificamente o Linkin Park, eles falaram, a gente precisa aqui levar o crossover para o próximo ponto. O Linkin Park, quando fez o Linkin Park, eles estavam olhando para bandas como o Pantera, que faz ali um groove metal. Estava olhando para bandas como o Suicidal Tendencies, que faz um crossover. Estava olhando para bandas como o Biohazard, que faz um crossover. Crossover é isso de você pegar um hardcore com um rap, talvez, com heavy metal. E aí o Linkin Park, qual que é o próximo passo disso? E se a gente fizer sim algo que mistura o heavy metal com o rap, mas a gente fizer isso dentro de um estilo mais direto, mais próximo de um som mais duro mesmo, mais heavy mesmo, não tão hardcore, não tão punk quanto o Biohazard. Então eles estavam olhando para um gênero, e eu acho que o Linkin Park especificamente foi muito bem, muito feliz, porque eles pegaram um gap no momento certo ali, por exemplo. E aí, você falou, acho que a banda, você falou assim, às vezes a banda não tá olhando pro gênero. E aí tem 2 casos, um caso excelente e um caso terrível. O caso excelente, não tô falando de banda, tô falando de cases. O case excelente, Yuri, é quando a banda não olha pro gênero porque ele amálgama todos os gêneros. Amorphis, Stamina ou Kveler Tak são bandas que você não consegue colocar num gênero, porque eles pegam literalmente diversos gêneros e colocam no seu som. Fazer isso é muito difícil. É muito difícil. Então, você está criando um problema para si mesmo quando você está querendo não estar dentro de uma caixa, quer estar dentro de todas as caixas. E você falou também de bandas, você tem razão, que não querem saber de gênero, fazer um som ali à torta direita, e eu acho que isso é um crime. Vide quadra do Sepultura. O Kilton, e a gente vai discutir, tem tempo pra isso, mas, cara, é que assim, vamos lá. Pode falar. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de uma entrevista que eu fiz com o Fábio Elias, do Hellis Pública. Basicamente, como que foi feito o maior sucesso dele, que foi Gadô e Solidão. Ele tava olhando pro relógio, olhando, pô, 1 hora, 1 minuto, Gadô e Solidão, tava garoando na casa dele, daí ele pensando ali naquela solidão, na música e tal, e as coisas não dando certo pro Hellis Pública, porque na época eles tinham vindo do momento ruim com a gravadora e tal. Ele foi pensando na letra e depois foi musicar aquilo. Você acha que a pessoa na hora tá pensando se, eu vou fazer um rock de tal maneira, eu vou fazer um rock assim, assim, assado? Ela não faz, tipo, ela vem a inspiração da letra e junto vem a música. Então é isso que tem o quê? Tipo, além da pessoa ela tá com, além da pessoa ela tá pensando a letra ali e tal, vem a inspiração. E é isso que faz o musicista ser um gênio. É a inspiração que vem na hora e com isso vem melodia, vem letra, vem tudo para ele. Pô, tem o caso, por exemplo, do Vinícius Caputo também, outro vocalista que eu entrevistei. O cara chegou e falou: pra mim eu não escrevo coisas vêm na minha cabeça, eu faço, eu gravo. Então, tipo, é um pouco disso. A pessoa, algumas vezes, ela não tá nem aí se vai soar assim, assado. Ela grava e depois, se a música ficou boa, ela lança. Mas acho que você foi um golpe baixo, você foi falar de um som que eu não conheço, que é rock and roll. Eu não conheço nada de rock and roll. Então, assim, eu concordo, você tem toda a razão, absolutamente. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse mais bagagem, eu poderia falar, puta, o Elias ou o Caputo, eles
não trouxeram ativamente uma referência para um som, mas isso porque eles estão dentro dessa referência já. Com certeza eles cresceram escutando um instrumentista, um compositor X, que está dentro de uma escola de composição, dentro de uma escola de gênero, e eles refletiram isso no som deles. Eu não tenho esse conhecimento, então não posso defender esse ponto. Então acho que você tem razão. Dentro do metal, que é um estilo que eu conheço bastante, a própria produção depende de onde você quer fazer. Se você faz um power metal com produção de black metal, vai ficar uma bosta. Porque são espectros muito diferentes da sonorização desse som. Mas acho que a gente precisa concordar em discordar nesse episódio aqui, hoje. Senhor Yuri Brother. Porque assim, ok, as bandas têm as referências delas, mas isso não dita o som delas. Vai chegar um momento que ela vai se afastar das referências e vai indo, porque a banda ela não pode se apegar muito na mesma coisa. Eu vou ficar quieto aqui, senão... porque eu não concordo. E eu não vou concordar com você, naturalmente. Ok, não, tá ok, tá tudo bem. Acho que é essa riqueza do nosso grupo do Telegram, cara. Todo mundo diz, cara, é o único grupo que eu conheço que a gente fala de tudo e no final tá tudo ok. Tudo certo no final. Sim. Lembrando que aqui no Metal Mantra, todos os dias às 6 da manhã, nós temos uma resenha comigo, o Kilton Fernandes, tem o Ritual Metal Mantra de segunda a sexta às 18 horas com o time Metal Mantra, um convidado especial. Hoje temos Yuri Brawley, que vem lá do MongeCast, vem do Rock no Pinheiro, vem do Java Porco Sorridente e também no Kit Meteu. Falei tudo de cabeça, eu não colei aqui, olha cara. Aí. Olha aí. E se você quiser conversar comigo, com o Yuri, com muitos outros membros lá do nosso grupo do Telegram, pode entrar no t.me/metalmantrapod. Não deixe de deixar um comentário comentando, discordando de mim ou do Yuri, ou de nós dois, temos uma terceira opinião, no metalmantra.com.br. Por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal. Esse é o Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Não esqueça de deixar seu comentário no nosso site metalmantra.com.br.